E aí, estudante? Eu sou Emerson Ribeiro, professor de Sociologia, e primeiramente eu quero agradecer a você pelos nossos 5.000 inscritos. É com muito trabalho, mas também com muita honra que a gente chega a essa marca pequena, humilde, mas que mostra que a gente está indo no caminho certo. Desde já então eu peço a vocês que continuem colaborando com a gente, deixe o seu like, compartilhe o nosso canal, recomenda para seus amigos, ative o sininho e acima de tudo, deixe seu comentário, deixe sua crítica para a gente conseguir ter um pouco do entendimento de qual é o perfil do nosso inscrito e a gente poder receber um pouco da sua crítica e conseguir atender com melhor qualidade a demanda dos nossos inscritos, certo? Bem, você sabe o que é uma tribo urbana? Será que é um conjunto de índios que moram nos apartamentos? Claro que não. Roda a vinheta que a gente vai entrar um pouco melhor nesse universo da cultura jovem moderna, certo? Vamos lá! A gente vai começar falando sobre a ideia de jovem. Afinal de contas, o que é ser jovem? Nos séculos passados, não havia com clareza uma definição do que era jovem. Uma pessoa que pudesse pegar em ferramentas e trabalhar, logo iria ajudar a família. Mesmo no século XX, até a década de 40 e 50, não havia uma definição sobre identidade ou cultura jovem. Ser jovem era um estágio para a vida adulta. Uma mulher era preparada para ser mãe de família, dona de casa, aprender a servir o marido ou fazer atividades do lar. Já o homem era encaminhado para poder dirigir, ser um pai de família, ter o seu grande emprego. Com o término da escola e a maioridade, surgiam as cobranças do trabalho e da formação da sua própria família. Não havia cultura específica, o jovem não era foco de mercado, ele não possuía uma expressão que o representasse. Já após a Segunda Guerra Mundial, quando o jovem passa a ter mercado de trabalho, ter emprego e ter dinheiro, ele então passa a ter domínio sobre aquilo que ele faz. Ele começa a buscar a criação de uma nova identidade, ele começa a buscar uma maneira de se expressar. E isso vem articulado junto com o rock and roll de James Dean, Elvis Presley, com o rockabilly, milkshake e outros símbolos sociais que expressam a rebeldia do jovem naquela época. Certo? Os jovens, mesmo amarrados nesses padrões sociais impostos, sempre tiveram as suas características e as suas necessidades. Michel Montessori, sociólogo francês, em 1985, vai definir esses anseios e essas vontades de se agruparem em volta das mesmas características e da mesma identidade como tribos urbanas. Nós vamos ter, ao longo das décadas, em diversos momentos ou regiões, por motivos diversos, os jovens se organizando em tribos. Como eu já disse anteriormente, na década de 50, a rebeldia, o rock and roll, vai trazer o rockabilly, o jovem de cabelo parafinado, de jaqueta de couro, você tem lá James Dean, o Elvis Presley, os Carrões, e isso é representado em muitos filmes da cultura pop. Nós teremos na década de 60 um movimento hippie com a ideia do paz e amor, contra as guerras e toda aquela psicodelia, junto com o Woodstock e outros movimentos de expressão. Nós teremos na década de 70 o movimento punk, que vai questionar e criticar o sistema capitalista e a presença do Estado na imposição em relação à sociedade. E ele vai trazer também não só uma música de anarquia e de revolta, como também uma expressão visual em roupas extremamente chamativas. E você vai ter, ao longo das décadas, diversos outros movimentos que em cada momento vão representar algo, como nós temos hoje em dia os otakus, os nerds, os geeks, que agora tem uma maior expressão social, correto? As tribos urbanas se destacam pelas suas características, na maioria dos casos, como hábitos distintos, condutas, modos de pensar, filosofias de vida, vocabulário, preferências musicais, políticas, religiosas, maneira de se vestir, entre outros. Essas são algumas maneiras de identificação, de expressão social.
Os jovens, eles querem ser aceitos, eles querem fazer parte de um grupo social, mesmo que a dinâmica ou o conflito ou a indefinição faça parte desse amadurecimento. O jovem nem sempre quer fazer parte desse processo junto com a sua família ou com outros grupos de adulto. Ele prefere compartilhar entre seus pares esses conflitos de amadurecimento. Essas características, elas são muito relevantes quando você entende que a ideia da expressão jovem é parte da formação do ser adulto também. Outras características muito comuns é que o jovem passa a buscar lugares específicos como ruas, praças, shoppings ou determinados pontos estratégicos para se agrupar, se realocar como verdadeiras tribos de índio, só que representando os seus gostos e ideologias de formas mais específicas. Uma outra característica muito importante é que as tribos urbanas possuem um certo conflito, elas possuem ali uma faca de dois gumes, uma vez que tanto ela pode ser agregadora, quando ela traz as pessoas para si, compartilha esses sentimentos, como ela pode ser de exclusão, quando ela começa a gerar intrigas ou, de certa maneira, um preconceito contra outros tipos de características que outras tribos têm, chegando até a própria questão da violência. Com a virtualização do mundo em que nós vivemos, a cultura jovem ela passa por uma certa mudança. Esse jovem, como eu disse, que não está exatamente focado em atuações sociais, hoje ele se constrói dentro de uma virtualização, infelizmente construindo relações um pouco mais frágeis. Ele começa a criar um certo individualismo, porque agora ele não faz parte desses movimentos, ele começa a criar uma ação de competitividade em qualquer quesito, né? Você tem lá os fãs de um filme contra os fãs de outro, os fãs de videogame contra os fãs de outro, e essas tribos que deveriam formar ideologia de agrupamento passam, na verdade, a formar um agrupamento de disputa e de conflito. E nessas relações frágeis em que se constrói, você vai ter uma dificuldade do amadurecimento desses jovens para a próxima etapa da vida, uma vez que, querendo ou não querendo, eles vão ficar adultos e mesmo continuando a pertencer ou a reproduzir esse padrão cultural da sua tribo, ele vai precisar dar sequência na sua vida a um emprego, possivelmente casar ou constituir família ou pensar em algo mais elevado na continuidade da sua própria vida. Algo que não acontece com muita frequência nesses grupos sociais, onde as próprias pessoas se excluem, se segregam, se individualizam demais e não criam, não fazem uma socialização saudável ou uma interação social de uma forma mais saudável, certo? De maneira geral, a tribo urbana ela é importante, ela é fundamental para a construção da identidade, mas, como eu disse anteriormente, ela também traz alguns conflitos e algumas dificuldades para a formação do jovem. Então, é sempre viável que se acompanhe esses andamentos para que ele seja de uma forma proveitosa para o adolescente. O aumento da visibilidade das tribos urbanas no cenário atual se dá muito pela percepção que a indústria cultural tem de que o jovem ele tem um alto poder de consumo e um alto poder de influência. Ele é facilmente convencido a comprar, a consumir ou mesmo fazer com que isso ganhe muito destaque. Antigamente se chamava de poser ou punk de boutique, algumas pessoas que não faziam parte direta ou tão profundamente das ideologias do movimento, mas gostavam de estar na moda ou usar vestimentas e se aparecer daquela forma, né? Hoje os memes chamam de raiz ou Nutella, e isso é muito comum. A mídia, os filmes sempre representaram bastante a questão do comportamento do jovem, do conflito do jovem, da adolescência. A gente teve muito filme na década de 70, 80, você vai ter muito tempo atrás Juventude Transviada, você vai ter Curtindo a Vida Doidada, você vai ter o filme dos nerds. Hoje a cultura pop é muito rica, com Vingadores, Harry Potter ou outros filmes de super-herói,
que vem ganhando mais espaço e dando mais expressão a essas culturas que até então ficavam meio excluídas ou sofriam meio que um preconceito, como os nerds, os geeks ou os outros fãs de cultura pop, correto? Então é muito importante entender que a cultura de massa ela vai se apropriar desses elementos e muitas vezes as culturas raízes ou aquelas culturas que tinham muito mais uma questão de contrapor a cultura, contrapor o sistema, agora elas estão muito mais ligadas apenas à expressão visual ou à expressão de uma ideia do comportamento jovem e elas já começam a não ficar muito mais focada nesse conflito político, nesse conflito ideológico. Elas buscam muito mais aproveitar o cenário atual. Enquanto você tinha lá os punks, né, outros movimentos que eram totalmente contra o governo, contra um sistema, hoje você tem os otakus, os nerds, que são muito mais separados, preocupados mais com seus agrupamentos do que com a ação social ou uma ação de militância de alguma maneira. Bem, galera, é claro que as tribos urbanas possuem uma infinidade de características. Elas também possuem uma infinidade de momentos, mas o nosso foco não era que você aprendesse sobre cada uma delas, mas que, acima de tudo, você aprendesse da importância da tribo para a construção da sua identidade. Você, adolescente, você, aluno, que está passando ou vai passar por essa etapa, necessita saber de como isso vai influenciar na sua vida. E aí, escolher ou não uma tribo, é claro que faz parte da sua liberdade. A ideia não é que você aprenda só sobre a tribo, mas que você aprenda como ela existe, por que ela existe, como ela funciona e a sua importância na própria sociedade, ok? Se você quiser que eu faça um vídeo específico sobre uma, duas ou até mais tribos, deixe seu comentário no final do vídeo lá embaixo, que a gente vai produzir outro material que possa atender a sua demanda. Espero que você tenha gostado, aprendido um pouquinho mais e um forte abraço para todos vocês.